Boa noite. Vamos continuar nosso conteúdo de sistemas operacionais. Agora a gente entra na parte que é chamado de condição de corrida. O que é condição de corrida? É quando dois processos estão disputando o acesso a um recurso compartilhado. Então isso gera uma condição de corrida por causa dessa disputa entre esses dois processos. Aqui a gente usa um exemplo de disputa entre dois processos que querem imprimir um arquivo, né? Então, quando você precisa imprimir um arquivo, ele usa o spool de impressão. Esse spool de impressão, ele tem uma lista de arquivos que vão ser impressos. E para controlar o acesso a essa lista de arquivos, ele usa dois valores, o valor do in e o valor do out. Então, in e out. Aqui a gente vê isso daí de forma melhor. Então eu tenho aqui o arquivo out, que está marcando posição 4, e o in, que está marcando posição 7. O que quer dizer isso daí? O próximo arquivo a ser para ser colocado na saída, ou seja, o próximo arquivo a ser impresso é o out, que é o 4. Então o ABC. Se eu quiser colocar um arquivo para imprimir, eu tenho que colocar na posição 7 e aumentar depois o valor desse in, indicando para 8. Então, o próximo arquivo a ser impresso é o 4, que é o out. Quando eu quero imprimir algum arquivo, eu coloco na posição 7. Aí, com esses dois processos, isso daí acaba gerando essa condição de corrida, porque eles vão precisar acessar esse recurso compartilhado e tem que ter uma forma de gerenciar isso daí. Então, é como se o processo A está executando, então vou marcar essa seta aqui que ele está executando. O que o processo A precisa fazer? Ele precisa ler qual que é a posição a posição do in. Depois que ele lê, ele coloca o arquivo que ele quer imprimir na posição que ele leu, então ali na posição 7, e depois ele faz um mais um. Por quê? Se ele está indicando 7, depois ele tem que marcar para 8. Então, o processo B vai funcionar do mesmo jeito, ele vai ver qual que é a posição do in, onde ele tem que colocar o arquivo dele, coloca o nome do arquivo que ele quer imprimir e depois faz um mais um. Só que o que acontece na execução desses processos? Durante a execução desses processos, os processos podem ser escalonados. Ou seja, o A tem que fazer aquelas 3 tarefas. Só que se no meio dessas 3 tarefas o sistema operacional ele escalonar o processo, ele vai parar essas tarefas no meio do trabalho, vai deixar outro processo executar para depois voltar e retomar onde ele tinha parado. Então, aí que vai entrar uma condição de corrida, uma disputa entre esses dois processos para acessar essas duas variáveis, esses dois valores que são compartilhados entre todos os processos, que é o in e o out. Então, o que vai acontecer? O processo A está executando. Se o processo A está executando, vamos supor, ele leu o valor do in, viu que o valor do in está 7. Vai colocar o nome do arquivo dele. Vamos supor que o nome do arquivo do processo A é XA. Então colocou o nome do arquivo. E depois ele precisa fazer um mais um no in, ou seja, aumentar para 8. Só que o que pode acontecer? Às vezes, antes do processo A fazer o mais um, ele para aqui. Por que para? Porque o sistema operacional escalonou, é como se deu o tempo do processo A executar, agora ele vai chamar um novo processo. Então, vamos supor que aconteceu isso daí, nessa execução, o processo A para o que ele estava fazendo e agora eu vou executar o processo B. Executando o processo B tem que fazer a mesma coisa. Ler a posição que ele está indicando, ou seja, ele tem que ir lá no in, ver que o valor está 7, colocar o nome do arquivo e depois fazer um mais um. Então, ele vai fazer isso daí. Ver qual que é o valor do in. O valor do in é 7. Coloca o nome do arquivo na posição 7. Colocar o nome do arquivo na posição 7, ele vai sobrescrever o que está acontecendo, o que está aqui. Então, ele vai colocar, por exemplo, XB, que é o nome do arquivo do processo B. Vamos supor que do mesmo jeito que escalonou o processo A,
escalonou o processo B. Então, deu tempo de executar o processo B, tudo que ele fez vai ser salvo, indica onde que ele parou, ele tinha acabado de salvar o nome do arquivo, só precisa fazer o mais um. E volta a execução para o processo A. O processo A tinha parado aonde? Faltava fazer o mais um. Então, se faltava fazer o mais um, ele vai fazer agora. Então, aqui vai para 8 nessa posição. Terminou a execução do processo A, ele já colocou o arquivo dele para imprimir. Hora que voltar a execução para o processo B, então como se fosse a setinha aqui, volta a execução para o processo B. O processo B tinha parado aonde? Também precisava fazer o mais um. Então, se ele vai fazer o mais um, agora o valor do in aqui vai para 9. Terminou a execução do processo B, os dois já colocaram o arquivo para imprimir, agora é só esperar o arquivo ser impresso. Só que o que aconteceu de problema aí? O problema foi que o arquivo A nunca vai ser impresso, porque o processo A colocou o XA na posição 7, e agora, depois que ele colocou isso daí, ele só vai esperar o arquivo dele ser impresso. Só que o processo B sobrescreveu o que o processo A tinha feito, que ele colocou o XB na mesma posição do XA. Então o processo A acha que uma hora o arquivo dele vai ser impresso, mas isso daí nunca vai acontecer. Por quê? Na disputa entre o acesso a essas variáveis in e out, a esses valores in e out, e ao spool de impressão, o processo A perdeu o acesso para o processo B. Ou seja, enquanto o processo A está lendo esses valores, colocando o nome do arquivo e fazendo mais um, isso daí deve ter exclusividade no acesso. Ou seja, enquanto ele vai fazer isso daí, só ele pode acessar essa variável compartilhada. Como não aconteceu isso daí, o processo B sobrescreveu o que o processo A tinha feito, fazendo com que o processo A nunca tenha o arquivo dele impresso.